dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corça da manhã. Venham as águas. Este é o tema das nossas reflexões. Nós estamos fazendo as nossas meditações no Evangelho de João e hoje nós vamos entrar então no capítulo 2, falando a respeito do primeiro milagre de Jesus, o casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: "Encham de água esses potes." E eles encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa." E eles os fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia da onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora?" Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória aos seus discípulos que creram nele. Depois disso, ele foi então para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Temos aqui então o primeiro milagre, a água transformada em vinho. Houve então este casamento nesta cidade chamada Caná da Galileia. Nesse dia específico, a mãe de Jesus estava lá. E é interessante notar que Maria é descrita como a mãe de Jesus. O Salvador não se tornou famoso porque ele era o filho da Virgem Maria, mas ele ficou bem conhecido pelo fato de ser a mãe do nosso Senhor. As Escrituras sempre dão lugar de preeminência a Cristo e não a Maria. Jesus também foi convidado com os seus discípulos ao casamento. Foi uma decisão sábia da parte dos que estavam organizando o casamento convidar a Cristo. E ainda é uma decisão sábia quando as pessoas hoje em dia convidam o Senhor para o seu casamento. Para poder fazer isso, é claro, tanto a noiva como o noivo devem ser verdadeiros cristãos. Então, eles também devem oferecer a sua vida ao Salvador e determinar que o seu lar será um lugar aonde ele goste de ficar. O fornecimento de vinho chegou ao fim. Quando a mãe de Jesus percebeu o que acontecera, ela apresentou o problema ao filho. Ela sabia que ele poderia realizar um milagre e talvez quisesse que seu filho se revelasse aos convidados ali reunidos como filho de Deus. Vinho nas Escrituras muitas vezes representa alegria. Quando Maria disse "eles não têm mais vinho", deu uma descrição correta dos homens e das mulheres que nunca foram salvos. Não há alegria verdadeira e duradoura para o descrente, aquele que não crê em Cristo. A resposta do Senhor para sua mãe parecia fria e distante, mas não é uma censura como parece. A palavra usada aqui como mulher é um título de respeito, semelhante à nossa palavra dama ou senhora. Quando o Senhor perguntou: "Mulher, que tenho eu contigo?" Quer dizer, o que temos nós em comum, mulher? Indicou que na execução da sua missão divina, ele não estava sujeito às instruções da sua mãe, mas ele agiria em obediência
total à vontade do seu Pai no céu. Se assim ele quisesse, assim seria. Maria queria ver Jesus glorificado, mas ele precisou lembrá-la de que o tempo para isso ainda não chegara. Antes que ele pudesse aparecer ao mundo como Cristo Todo-Poderoso, primeiro teria de galgar o altar do sacrifício. E isso ele fez na cruz do Calvário. A expressão "que eu tenho eu contigo" ocorre várias vezes na Bíblia. Significa: o que nós temos em comum? A resposta é: nada. Davi usou essa expressão 2 vezes a respeito dos seus primos, os filhos de Zeruia. Quão impossível era para eles terem algo em comum com ele na vida espiritual. Elias também usou a expressão em 2 Reis 3 para expressar a profundidade do abismo entre ele e Jorão, o filho de Acabe. Maria, então, entendeu o significado de suas palavras e por isso instruiu os servos a fazerem tudo o que lhe ordenasse. Suas palavras são importantes para cada um de nós. Note que ela não instruiu os servos a obedecerem a ela ou a qualquer ser humano. Ela indicou-lhe o Senhor Jesus e falou-lhes que ele era a pessoa a quem deveriam obedecer. Os ensinamentos do Senhor Jesus são dados nas páginas do Novo Testamento. Ao lermos esse precioso livro, deveríamos lembrar que as últimas palavras registradas de Maria são: "Fazei tudo o que ele vos disser". No local onde se realizava o casamento havia 6 grandes vasos de pedra contendo 20 a 30 galões de água em cada um. Essa água era usada pelo povo judeu para a purificação da profanação. Por exemplo, se um judeu tocasse um defunto, era considerado imundo até que passasse por certo ritual de purificação. Jesus deu instrução para que se enchesse as talhas com água. Isso os servos fizeram então imediatamente. O Senhor usava os recursos disponíveis quando estava para operar o milagre. Ele sempre permite que homens forneçam as talhas e que as encham com água. Mas depois ele faz o que o homem nenhum poderia jamais fazer: transformar água em vinho. Foram os servos e não os discípulos que encheram os vasos com água. Dessa maneira, o Senhor evitou que houvesse qualquer possibilidade de trapaça. Além disso, os vasos estavam cheios até a borda para que ninguém pudesse dizer que vinho havia sido acrescentado à água. Olha, o milagre realmente aconteceu. O Senhor instruiu os servos que tirassem dos recipientes e levassem então ao mestre-sala. Com isso, podemos concluir que o milagre foi, na verdade, instantâneo. A água não se tornou vinho após um período de tempo, mas em 1 segundo. Como alguém expressou de maneira poética, a água inconsistente viu seu Deus e ruborizou-se. O mestre-sala era o responsável, então, pela organização das mesas e da comida. Quando ele provou o vinho, ele percebeu que algo fora do normal havia acontecido. Ele não sabia de onde viria o vinho, mas sabia que era de alta qualidade. Então, imediatamente chama o noivo. Então, ele chega e chama a atenção para a diferença que há entre o Senhor Jesus e os homens. É o que nós podemos aprender com essa atitude. A prática normal em um casamento era servir o melhor vinho primeiro, quando os homens poderiam detectar e apreciar melhor o seu sabor. Mais tarde, tendo comido e bebido, não estariam tão conscientes da qualidade da bebida. Neste casamento, especificamente, o melhor vinho veio por último. Mas há um significado espiritual para nós aqui. O mundo em geral oferece o melhor que tem logo no início, fazendo as propostas mais atraentes para os jovens, para os homens, para as mulheres. Depois que gastam toda a sua vida em prazeres vãos, o mundo nada mais tem a lhes oferecer, além de resíduos para a sua velhice. A vida cristã é totalmente o oposto. Cada dia que passa fica melhor. Cristo guarda o melhor vinho para o final. A festa vem depois
do jejum. Transformar água em vinho era um sinal, isto é, um milagre com um significado. Foi um ato sobrenatural com um significado espiritual. Esses milagres também foram designados a mostrar que Jesus foi realmente o Cristo de Deus. Por fazer esse sinal, ele manifestou a sua glória. Ele revelou aos homens que de fato era Deus manifesto em carne, e seus discípulos creram nele. Em certo sentido, eles já haviam crido nele anteriormente, mas agora a sua fé era fortalecida e eles confiaram nele de modo mais integral. O primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em sangue, mas havia um severo elemento destrutivo neste milagre. Mas o primeiro milagre de Cristo foi transformar a água em vinho, um elemento suavizante e confortador do milagre. Que nós possamos experimentar o melhor do Senhor quando nós abrimos o nosso coração, deixamos que Ele entre dentro do nosso coração, que Ele entre em nossa casa, e a partir daquele momento, a alegria do Senhor será a nossa força para vivermos e permanecermos nele até aquele grande dia onde sentaremos à mesa da boda do Cordeiro. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Jesus é o melhor que você pode querer em toda a sua vida. Até lá!